nós estamos vendo aí várias cidades, alguns estados, pensando nessa questão, até algumas colocando em prática a flexibilização do uso das máscaras, né, a não obrigatoriedade do uso das máscaras, algumas em locais abertos, outras em locais fechados, tá? Por que eu penso que isso é um pouco precipitado? E vou dar para vocês aqui os motivos, mesmo entendendo que muitas pessoas estão muito cansadas, de ter que utilizar máscara todo dia, é um dispêndio, né, para quem precisa adquirir máscaras, enfim, precisa comprar máscaras, né, mas por que isso ainda é visto como uma medida precipitada, essa flexibilização? Porque é o seguinte, por mais que a gente esteja com os índices da Covid-19 aí até relativamente baixos, a gente tem que pensar que a gente tem uma massa de pessoas que, ao apresentarem sintomas, não necessariamente elas vão testar. Às vezes são sintomas leves, às vezes a pessoa realmente tem ali os sintomas gripais, muito provavelmente sintomas de Covid, muitas vezes não vai fazer o teste, às vezes não precisa de hospitalização, então esses números, eles acabam não entrando para os registros. Então, isso é uma situação. Outra situação é que tem grupos de pessoas que são aquelas pessoas com chance de desenvolver uma forma mais grave, mais severa da Covid-19, apesar de estarem vacinadas, né? Então, por exemplo, os idosos, as pessoas imunossuprimidas, aquelas pessoas que fazem ou fizeram uso de medicamentos neoplásicos, né? Antineoplásicos, né, para câncer, enfim, imunossupressores, pessoas transplantadas, pessoas que fazem uso de medicamentos crônicos, né, aí ao longo de toda a sua vida tem o seu sistema, né, regulado através de medicamentos, e aquelas pessoas que apresentam comorbidades, por exemplo, como comorbidades como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Por isso que eu falei da questão dos medicamentos de uso crônico, né? Você tem que regular a sua pressão através de medicamentos. Pessoas que passaram por alguma doença hepática, alguma doença, né, do fígado, alguma doença renal, o que fazem diálise, pessoas não vacinadas, né, pessoas que por algum motivo não tomaram a vacina, não podem tomar a vacina, ou que a vacina não faz o efeito desejado, o efeito esperado, essas pessoas todas, com a possibilidade de se exporem, né, ao vírus, a Covid-19, por não estarem utilizando máscara, elas podem sim desenvolver não só a doença, não só sintomas da doença, neste momento um pouco mais complicados, como também as várias pessoas, e aí não importa se você teve até sintomas leves ou até nem teve sintomas, é no futuro desenvolver a Covid longa, né, os efeitos da Covid longa, que vão desde enfraquecimento muscular até outras situações, perda de memória, perda auditiva, né, perda de paladar, enfim, tem várias questões relacionadas a isso. Então, esses grupos de pessoas, é muito importante que eles mantenham o uso de máscara. E um segundo fator, gente, é assim, se você, por opção, você não quer usar máscara, né, você tem, o que está sendo feito são recomendações, tipo, é uma desobrigação, você não é mais obrigado a utilizar. Não quer dizer que você não precise utilizar o que você, se você quiser utilizar, que você não vai utilizar, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu vou continuar utilizando a máscara por um bom tempo. Mas a questão é que essas pessoas, ao não utilizarem máscara, quando elas se encontram com essas pessoas desses grupos de risco, elas deveriam utilizar a máscara, tá? Por quê? Porque você está se expondo, você pode pegar a doença ou não, você pode ter sintomas leves, mas você pode estar transmitindo para essas pessoas desses grupos que podem desenvolver os sintomas mais severos. Então, gente, assim, a máscara, a gente não deveria estar passando por uma discussão de, ser obrigado a usar, ser uma coisa ruim. Não, devia ser um pensamento muito da coletividade, de você saber que ao usar máscara,
além de se proteger, você protege a outra pessoa, né? Você protege aquela pessoa de algo que você possa ter no seu corpo e você não desenvolver doença. E isso é uma dificuldade que as pessoas vacinadas também custam um pouco a entender. Ah, eu estou vacinado, então tá tudo bem, né? Sim, mas mesmo estando vacinado, a gente transmite o vírus se a gente se infectar. E a gente até pode desenvolver sintomas, provavelmente vão ser sintomas bem leves, mas isso não vai impedir a transmissão. Que realmente nossa única ferramenta, ou a ferramenta mais eficiente para barrar a transmissão, continua sendo a máscara. Então, eu deixo aqui o meu pedido para que você pense duas vezes os ambientes que você vai frequentar, as situações de maior risco, situações onde há mais chance de você se infectar, e as suas relações, né, com as pessoas, com seus amigos, com a sua família, com pessoas do trabalho, né, a chance que você tem de estar levando a infecção adiante. Isso é muito importante, então, a gente pensar nessa hora que a gente pensa na flexibilização da máscara, em, eu não quero mais utilizar máscara pelo motivo A, B ou C, ou, enfim, né, então, isso a gente precisa ainda pensar um pouquinho, e eu acho que nesse momento ainda é muito importante a gente diminuir esses números, né? A gente tem visto, mesmo com as pessoas não testando muito, a gente ainda está vendo números elevados, então, de casos e números de mortes, né? É como se a gente agora, de repente, né, não se importasse com essas pessoas que estão aí morrendo todos os dias, porque pegam a doença e desenvolvem alguns sintomas mais severos, né, que a gente imagina, a gente não tem esse dado para comprovar, que a grande maioria dos casos sejam de pessoas não vacinadas, mas ainda assim, pessoas vacinadas ainda podem, né, por motivos genéticos, por, enfim, vários fatores aí, né, que ainda estão sendo estudados, são fatores difíceis de se mapear, ainda assim desenvolver algum sintoma mais complicado. Então, acho sim que é importante manter o uso de máscara, até enquanto a gente estiver nessa situação, né, com esses números de mortes elevados, e daqui a pouco, daqui a pouco realmente o número de mortes se assemelha a de uma doença de síndrome respiratória aguda, que a gente tem aí todos os anos, né, umas taxas aí que são realmente bem baixas, daí dá para pensar, eu acho que isso que a gente tem que ter em mente, assim, a questão da máscara nos protegendo, né, disso, nos protegendo de sintomas, mas também protegendo as outras pessoas. É um comportamento de preocupação coletiva, de coletividade.